Maximizando a hipertrofia, possível contribuição do alongamento, o quê? Entre as séries. Existe evidência, existem estudos comentando sobre isso. Dentro dessa perspectiva aqui, ele traz 3 mecanismos principais, tá? Em relação ao que ele acredita que seja a contribuição do alongamento entre as séries para gerar hipertrofia, tá? Pensando na hipertrofia. E lembrando que se eu usei esse alongamento, eu sei que a carga vai cair, porque os críticos desses métodos, eles falam assim, esse método é ruim porque quando eu alongar entre as séries eu prejudico a força. Vocês não vão cair nessa balela, né? Vocês já sabem que a força vai ficar prejudicada, porque você está fadigado, tá? São 3 mecanismos que ele propõe aqui, tá? 1. Acredito 100%. Acredito que ocorra mesmo, tá? Então aqui pode bater. 2. Liberação da fáscia. Não sei. Bom, assim, é subentendido que a partir do momento que eu estou estirando a fibra muscular, eu também estou estirando um pouco a fáscia. O problema é que eu não sei dizer para vocês o grau. O quanto... eu até acredito que você libere um pouco a fáscia. O quanto que tem que soltar a fáscia para isso contribuir para mais hipertrofia, é uma coisa que ninguém sabe, tá? Mas eu não nego essa possibilidade, eu só não posso afirmar ela com 100%, tá bom? Isso aqui ele levanta no artigo. Ou seja, ele levanta uma dúvida, ele pesquisador, que foi o próprio Randy Rambert que levantou, na verdade, antes do próprio pesquisador, inclusive. Né? Deixar isso muito claro. O terceiro, nós vamos ter que negar. Não porque ele não ocorra, ele até ocorra. Mas aí nós vamos ter que entender que não é hoje uma coisa que a gente vai ter que aceitar. E vai ser difícil. Não é nem isso. A pergunta que eu vou fazer para vocês, ela vai um pouco além disso. Eu sou de uma linha de treinamento que quando ia explicar hipertrofia, quando eu estava nos primeiros anos, minha primeira aula de pós foi em 2004. São 20 anos dando aula. Eu lembro que eu fui dar um curso, e os caras queriam que eu falasse de hipertrofia, eu desse tamanho aqui, ó. Parecia uma borboletinha. Eu falei, vamos lá, vou falar de hipertrofia. Eu sei, né? Eu só não tenho físico para falar, mas eu sei. Eu ia lá metido. Eu falava, não tinha medo não, velho. Falava, vamos lá. Aí, da primeira explicação que eu dei, eu usava um artigo que mostrava que quando você treina, você tem o dano muscular, aí tem uma inflamação local, inclusive mediadores inflamatórios que ali ficam por um tempo, e que depois, na recuperação, você aumentaria a síntese proteica e adicionaria novas proteínas. Eu acho que não é bem assim. Eu praticamente tenho certeza que não é bem assim. Então, o que eu queria quebrar de paradigma com vocês hoje, educadamente. Eu não vou nem colocar os artigos, eu tenho os artigos, mas acho que não é necessário nessa aula. Você não precisa quebrar o músculo para ele crescer. E digo mais, se você quebrar muito a fibra, em vez de você usar a síntese proteica para crescer, você usa a síntese proteica só para reparar. Similar ao que aconteceria numa lesão. Porque a gente fala em treino, a gente fala em microlesão, tá? Então eu vou tentar trazer essa perspectiva para vocês entenderem e eu consigo, apesar de eu ter isso em slide, eu consigo desenhar a figura do artigo aqui para vocês entenderem o que o cara quis dizer quando ele começou a estudar isso. Um grupo de pesquisadores que está estudando esse assunto é um grupo de pesquisadores do Brasil, viu? Eles têm essa linha de pesquisa sobre o dano muscular. Eu estou falando isso porque a gente tem que aceitar certas evidências até um certo ponto, tá, pessoal? Mas o que eles entendem lá, ó? A figura deles é mais ou menos assim, a do artigo, tá? Vem aqui. Na vertical de vocês, quantos por cento de síntese proteica? E eles colocam síntese proteica miofibrilar. Tá? Então, no artigo, vocês vão lá, tem myoprotein, que é síntese proteica miofibrilar, beleza? Então, aqui embaixo, eles vão colocar para vocês as semanas de treino. Semana 1, aí ele vem cá. Semana 2, semana 3,
semana 4, aí coloca lá na frente, por exemplo, semana 8. São as semanas de treino, tá? Aí ele faz a figura assim, ó. Aqui, imagine que nós estamos falando quantos por cento que teve de síntese proteica, certo? Bem? Ele diz o seguinte: quanto mais dano muscular você tem, mais síntese. Sim, isso mesmo. Então, a ideia toda da hipertrofia por trás do dano muscular era o quê? Que quanto mais dano, mais síntese. E isso não é errado. De fato, quanto mais dano, mais síntese. Só que faltou entender para o que você usa essa síntese. Aí eles criaram essa figura. Por exemplo, aqui eles mostram que nessa situação, se você tiver dano muscular, e eles fizeram biópsia, tá, pessoal? Fizeram biópsia, imagem, analisaram seres humanos, tá? Não é rato, não. Ele mostrou que aqui você teria, em preto, mais ou menos, de hipertrofia, um percentual de contribuição de uns 5%. Enquanto que, em vermelho, quase tudo que você teria seria para reparo. Então, olha que louco, se eu pegar vocês e fizer um estudo, e a gente fizer um treino fudido, que vocês vão ficar com muito dano muscular, se a gente for lá e medir a síntese proteica de vocês, ela realmente vai bombar. Só que aí eles começaram a estudar para o que você usa essa síntese proteica. E eles começaram a conseguir mostrar, por vários mecanismos, né? Um deles que eles viam era o seguinte, por exemplo, como que eu consigo ver a área do músculo? Eu consigo ver a área do músculo por ressonância magnética, MRI, né, que é o termo em inglês para ressonância magnética, ou consigo ver a área do músculo por ultrassom. Até aqui, tudo bem? Tá, mas pensa comigo, qual das meninas aqui já teve filho? Tá, você lembra que quando você ia fazer pré-natal, não sei o quê, o médico ia lá e colocava ultrassom e você conseguia ver o bebê? Então, ultrassom a gente consegue fazer a mesma coisa com o músculo. A gente consegue ver o músculo por ultrassonografia, tá? Só que é o seguinte, quando você faz isso no músculo, você vê o tamanho, a área. Mas o que tem aqui, você não consegue saber se é proteína, se é água ou se é inchaço. E eles começaram a mostrar que se você passasse o ultrassom no músculo aqui, ele estava maior de fato. Mas eles começaram a mostrar que boa parte disso era inchaço. Era, não é comprovadamente inchaço. E aí qual que é o problema? Mesmo que seja uma ressonância, eu não consigo exatamente, por mais que eu veja aquela área cinzentada, que é a área do músculo maior, lá eu não consigo falar dessa área cinzentada que está maior, é músculo, é proteína muscular, ou é inchaço, ou é o quê? Eu não sei separar. Não tem como. E aí, antigamente a gente falava que você só tinha hipertrofia com mais de 12 semanas, lembra? Porque no começo é mais adaptação neural, daí vai começar a vir hipertrofia depois das 12 semanas. E aí começou a aparecer uns estudos que os caras falavam, não, mas com 3 semanas já tem hipertrofia. Só que eram os estudos que faziam ressonância, ultrassom e mostravam que realmente a área estava maior. Só que eles não mostravam o quê. Só que estava maior. E fica mesmo. Então ele mostrava, ó, numa segunda semana, que você continuava tendo uma síntese proteica alta, o dano começava a ceder, né? Então, nessa semana aqui, por exemplo, o dano começava a ceder, e aí, por exemplo, para reparo, eu tinha aqui 70%, mas é muita coisa ainda. E aí eu ia ter aqui uns... Eu li tantas vezes esse artigo que eu consigo lembrar da figura mesmo. 30%. Então, se eu fosse olhar aqui, tá, eu estou explodindo de dano muscular, estou todo inchado, mas boa parte do que eu estou usando para síntese proteica aqui não é para fazer miofibrila, não é para fazer sarcômero, não é para fazer actina e miosina. Um mecanismo interessante que eles mostravam que provava que era isso, é que quando eles mediam a força sempre estava mais baixa. Como que pode você estar com o músculo maior e com a força menor? Pode acontecer? Pode, mas aí significa que você não adicionou proteína, miofibrila, actina, miosina, porque se tivesse adicionado, concordam comigo? Actina, miosina, o que teria que acontecer com a força?
Ué. Por que que alguns bodybuilders são muito volumosos, mas não têm tanta força? Porque o músculo deles cresce em proteína até um certo tempo. Depois você começa a acrescentar proteína que não é contrátil, você começa a acrescentar glicogênio, você começa a encher de água, você começa a colocar organela no músculo e ele fica maior. Só que não funcional. Ele só é funcional para força à medida em que eu estou acrescentando proteína contrátil. E tem gente que não entende isso, porque daí o cara pensa assim, sempre que eu fiquei maior, sempre que eu ganhei músculo, sempre que meu músculo está maior, eu fiquei mais forte. Não. Vai ter situações em que eu vou aumentar um pouco a espessura do meu músculo, ou o tamanho do meu músculo, isso não é ruim, com proteína não contrátil. Porque quando eu for no palco, o árbitro não vai saber se o meu bíceps é contrátil ou não é contrátil. Se eu tiver o bíceps do tamanho que o árbitro quer, tá tudo certo. E é normal, a partir de um certo tempo, você imaginar, pensa comigo, não é normal, a partir de um certo tempo, você imaginar, o músculo não vai mais acrescentar proteína ali, porque senão o cara vai virar um incrível Hulk. Vai romper a pele dele. Tem que ter limite. E aí eu vou tentando aumentar o tamanho do músculo com outras coisas. Que, de certa forma, em algum momento também vai ter limite. Aí o cara fala assim, quando você parou de tomar esteroide, você perdeu 10 quilos de músculo. Não, quando você tomou o esteroide, você ganhou músculo. Só que você hidratou o músculo, aumentou o glicogênio, aumentou um monte de coisa que quando você para de treinar, vai embora rápido. Isso é tão louco que se você pegar algumas vias dos esteroides, alguns esteroides eles vão virar depois mineralocorticoide, que é a aldosterona, né? E a aldosterona faz o quê? Puxa água. Você às vezes vê o cara tomando um esteroide, deu 2, 3 meses, ele parece um panetone. Aí você colocou ele no forno, né? O cara parece o Kiko do Chaves, né? Não é só a comida. Você vê que o cara está intoxicado com o esteroide. Você olha para a pele, você olha para o cabelo, você fala, nossa, esse ciclo tá ruim. Tá ruim. E o cara tá ali, tô ganhando peso, então vamos. Então, eles foram vendo que quando que começou a ceder, parece, isso aqui tudo é uma média, tá, pessoal? Parece que a partir da 4ª semana, você tinha, por exemplo, uma contribuição de 30% para reparo e uma contribuição de 70% para hipertrofia, de fato. Então, o que eu posso falar com certeza para vocês disso aqui? Aqui eu estou hipertrofiando, mas muito pouco. E quanto mais eu tiver dano, menos eu estou, de fato, hipertrofiando. Ou seja, eu posso ficar feliz pelo treino igual um cavalo E não fica dolorido. Nós vamos chegar em tudo isso. Depois eu ainda vou explicar a dor, que eu não cheguei nem lá ainda. E aí eu falei assim, cuidado para não alongar demais. Cuidado para não puxar demais. Isso aqui para mim é tão louco na minha cabeça que eu sempre falava assim, ó, mas os caras não entendem. A Ângela estava começando o treino por agachamento durante 2 meses, um bloco da periodização. Aí de repente eu trocava o primeiro exercício de agachamento para fundo com 2 steps. Eu pensava assim, cara, o afundo já é demoníaco. Aí eu coloco um step na frente e um atrás, quer dizer, aumentando os graus de liberdade, aumentando estiramento, quer dizer, eu pensava assim, cara, nem faz até a falha as primeiras semanas. Porque se você já fizer como é que fica no outro dia? Zoado. Por exemplo, você pode ter força no membro inferior, fazer bicicleta, ser bem condicionado. Joga a bola no final de semana pra você ver. Você fica zoado na segunda-feira. Porque você está desadaptado a fazer aquele movimento. Eu sempre explico assim, um bom treinador, quando ele faz uma troca de bloco de exercícios, ele não apela nos métodos no começo. Porque não precisa, não faz sentido. Se você trocar o exercício e ainda encher de método o exercício, você vai ficar por aqui, ó, e não por aqui. Tem pessoas que vão ser mais suscetíveis ao dano, menos suscetíveis ao dano. A biologia é maluca. Tem tudo, tem como explicar tudo. Quer dizer, tentar explicar. Mas ele fala que realmente a hipertrofia começa a prevalecer da 4ª semana para frente.